Então, eu tive a grata oportunidade de ter participado do Enem. Essa prova eu fiz no mesmo momento que as minhas filhas fizeram o Enem. Foi muito, assim, rico. Tive a oportunidade de ter isso no meu histórico, né, para poder falar das experiências, ter vivido com muitos adolescentes e com a minha filha. Então, a situação foi a seguinte: a Bela e Inês, nós fomos designados a fazer a prova no mesmo colégio. Já a minha filha, Rafaela, por conta da letra do nome, né, é feita a designação, é feita a separação, ela foi numa outra escola. E aí foi aquele dilema: como é que nós íamos fazer? Programamos de ir junto e não sabíamos aonde eram as duas escolas. Então eu, como a mãe, né, fui eu a campo para poder conhecer aonde era a escola. E me lembro bem que na escola que eu e minha filha fomos designadas, Isabela e Inês, eu fui me dirigir, já chegando, já me identifiquei e fui me dirigir à escola. Eu estava chegando na escola de tardinha, mas assim, foi muito curioso a maneira como a pessoa que estava no portão ficou. Quando eu ia me aproximando, ele era um homem, né? Ele ia se arrumando, se endireitando, ajeitando a roupa assim. Aí quando eu falei, me apresentei: boa tarde, tudo bem, sou uma aluna. Quando eu falei aluna, ele deu aquela murchada assim. E aí eu percebi que a expectativa dele é que fosse alguma autoridade, não sei. Ele pensou que eu era uma pessoa de uma posição, porque quando eu falei que era aluna, que estava indo para conhecer a escola, ele relaxou. Mas eu percebo, né, vocês percebam assim, que a primeira impressão que eu dei para ele foi de que eu era uma pessoa de autoridade, alguma pessoa que tivesse, de repente, numa posição acima, porque ele foi se arrumando na cadeira, se ajeitando para me receber, entendeu? Então, assim, é uma evidência, né, clara, né, de que nós comunicamos, né, desculpa, nós comunicamos as pessoas diante da nossa aparência. E outras situações que eu vivi quanto à maneira como eu me apresento, como eu me coloco nos espaços, se deu no período que eu estava em Portugal. Algumas pessoas já sabem, né, do meu convívio que eu vivi, cheguei há pouco tempo, né, de estar em Portugal, e lá eu tive o privilégio de poder também trabalhar na área da educação, para surpresa de muitos, né, porque geralmente o imigrante, quando chega em Portugal, vai trabalhar em áreas assim, um tanto em serviços que os portugueses na verdade não querem, né? Vai trabalhar na restauração lá é restaurante, vai trabalhar como cuidador de idoso, ou trabalhar no campo, né, na terra, lidando com a lavoura. E eu, embora imigrante, eu cheguei e tive a oportunidade de trabalhar na educação. Eu trabalhei como professora, né? E isso causou estranheza a muitos portugueses também. Mas isso se deve ao quê? Ao currículo que eu tinha, né? As formações que eu tenho, as habilidades que eu tenho, e também devido à postura que eu tinha. Tanto que no primeiro momento, quando eu cheguei na escola, na escola, a primeira escola que eu fui designada, foi um conflito, porque a coordenadora, ela chegou a duvidar de que eu, de fato, fosse estar entrando ali naquele primeiro momento para dar aula. Mas aí o que acontece? Foi feito contato com a coordenadora do projeto que eu estava designada, e aí sim, deu ok, uma outra pessoa também do mesmo projeto veio até o portão e eu entrei na escola. Havia aquela expectativa, aqueles olhares, né? Será mesmo que essa pessoa? Mas eu fui mostrando a que vim, né? Eu fui mostrando a que vim pela minha postura, pelo meu trabalho, pela minha prática, de fato, com os alunos. E assim, aconteceu uma situação
que foi assim uma forma de comprovar. Uma das pessoas que trabalhavam também, que trabalhava como auxiliar, né? Não é essa maneira que chamam lá em Portugal, mas eu vou colocar assim, uma auxiliar. E ela veio conversar comigo e assim, o professor Inês, olha, eu estive a conversar com os alunos e eles estão gostando muito da senhora, diz que a senhora é muito fiche. Lá, fiche é legal, né? É uma professora muito legal e eles estão gostando muito. Olha, é surpreendente, porque eles já são meninos, já adolescentes, e eles são muito difíceis. As professoras têm muita dificuldade e eles estão gostando da senhora. E assim, a partir dessas situações, outras situações que eu resolvi, problemas onde não havia presente na escola uma coordenadora, não havia presente um diretor, né? Só estavam lá as auxiliares, e situações onde uma criança passou mal, um outro dia, uma outra crise, que teve que ser chamado os bombeiros, e antes dos bombeiros chegar, eu pude resolver as situações. Então, a partir daí, o conceito das pessoas mudaram, né? O conceito das pessoas, de muitos dos portugueses que me olharam assim, de maneira torta, né? E outra coisa também muito gratificante, um suspense. Eu passei a observar que quando eu chegava na escola, as mães se catucavam uma celebridade, né? Mas isso por quê? Por conta do que os alunos chegavam a relatar para a família, né? Eu passava em determinados, foi muito gratificante, porque eu era enxergada em vários espaços. Eu nem, assim, a gente sabe que sempre tem alguém olhando, mas assim, eram os alunos, professor Inês, mãe, olha ali a minha professora Inês. E os pais vinham, né, falar comigo com uma satisfação, com uma admiração, queriam perguntando de onde eu era, mas veja só, tudo isso eu consegui rebater com a postura que eu tinha ao chegar no meu local de trabalho, né? Eu me dedicava a apresentar um trabalho e também me apresentava, uma das coisas que eu sempre fazia, e eles ficavam me observando, porque por conta dessa característica que eu tenho, né, desse jeito de estar procurando estar sempre bem arrumada, eu chegava antes, né, eu sempre chegava antes e eu ia à casa de banho. Lá não chama de toalete, não chama de banheiro, lá chama de casa de banho, né? Então eu me dirigia à casa de banho e aí eu retocava minha maquiagem, eu botava um perfuminho, né? E só depois de eu me preparar eu ia. E quando eu estava com as crianças, elas tinham satisfação, elas ficavam olhando cada detalhe de como eu me apresentava. Agora, eu estou falando aqui nesse momento de uma situação que eu vivi em Portugal, mas não era diferente aqui, né? Eu me lembro que eu fui trabalhar numa escola no projeto Mais Alfabetização, aqui no Rio, na Baixada Fluminense, e da mesma forma, quando eu chegava na escola, as mães olhavam para mim com admiração. E assim, era numa região muito pobre, né? Era uma região muito pobre aqui no Rio de Janeiro. E me faz lembrar um filme, Atores da Liberdade, né? Esse filme, eu me lembro bem que quando a professora foi conversar com a diretora orientou ela, veja só, por conta da periculosidade, né, dos alunos que ela iria dar aula, ela foi orientada a tirar o colarzinho dela. Porque, como eram alunos, de certo modo, perigosos, né, era uma parte de alunos que vinham da periferia, ela foi orientada.
E isso acontece com muitos dos professores hoje na atualidade. Muitas das vezes a gente vai trabalhar em lugares que são de fato muito perigosos, como eu de fato, nesse momento, né, nessa ocasião que eu fui designada para esse projeto, eu fui trabalhar numa região que era muito perigosa, sim. Mas, assim, eu mesmo, né, não deixava de botar um brinco, eu não tirava todos os meus acessórios, né. Claro que eu não ia colocar as peças que chamavam mais atenção, mas eu sempre me colocava bem arrumada. Tinha um brinquinho discreto, tinha uma pulseirinha discreta e os alunos ficavam admirados. Você sentia o conforto que eles tinham ao se aproximar de mim, né? E eu não fazia distinção, embora que algumas crianças não estavam cheirando bem, algumas crianças não estavam bem apresentáveis, né? Mas eu não me furtava a demonstrar carinho, atenção, a dar um abraço nessas crianças. E isso faz diferença, isso fala de você, né? Então eu vim relatar isso porque no vídeo que eu fiz, né, e outros, eu relatei situações onde a minha aparência fez diferença e foram episódios onde eu era criança. E eu achei válido contar, importante contar, situações onde eu vivi hoje, né? Eu estou contando algumas né, coisas que eu vivi fora, quando estava em Portugal, coisas que eu vivi aqui, que mostram o quanto isso faz diferença em você como pessoa, a maneira como você é visto por outros, a maneira como você é recebido nos espaços, né? Como eu disse num dos primeiros vídeos, você é responsável, faz diferença. Então é por isso que eu achei válido trazer esse relato, esses recortes aqui, e quero pedir a vocês que tenham interesse em receber a minúcia desses detalhes que eu venho trazendo aqui, clica na mensagem abaixo, que eu vou deixar novamente, como eu deixei no vídeo passado, eu vou deixar aqui o link onde você pode receber o material, tá? Eu posso enviar. Você vai clicar nesse link, ou se você preferir enviar um e-mail para mim, sinta-se à vontade, ok? Então eu conto com você para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, dá um like aqui no vídeo, tá? Porque eu estou começando agora e ninguém me conhece. Você me conhece, você está me ouvindo falar. Então vamos espalhar esse material, vamos espalhar esse vídeo para outras pessoas. Dá um like aqui, compartilha com seu amigo e logo mais a gente conversa um pouquinho mais sobre esse conteúdo tão valioso, tão importante, que pode fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas, ok? Conto com você!